Muito bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? O clima do nosso grande Piauí está muito agradável, né? Espero que todos estejam aí curtindo esse clima maravilhoso, né? Às vezes está chovendo, está serenando, mas que tem diminuído um pouquinho, né? O calor do nosso Piauí. Então a gente está aqui diretamente do canal Educação, transmitindo a nossa aula, né? Para o curso técnico em secretariado, uma satisfação enorme, gente, com a nossa disciplina, pessoal, de Direito Administrativo Comercial. E aí a gente vai trabalhar hoje sobre as modalidades, né, de intervenção do Estado na propriedade privada. A gente vai fazer uma breve capitulação, né, do que vem a ser a propriedade em si, e aí a gente entra exatamente dentro da nossa perspectiva de conteúdo, né, o que vem a ser essa intervenção do Estado na propriedade privada e as suas possibilidades, peculiaridades de modalidades. E aí com isso a gente cumprimenta todos os nossos polos, né, espalhados aí pelo Piauí, nossas cidades aí que estão nos acompanhando, cumprimentamos nossos professores mediadores que estão dando esse suporte a todos os alunos, né, e a gente vai dar um alô aí para todos os nossos polos. A gente tem aí Belém do Piauí, né, Barreiras do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Cocal de Telha, Coronel José Dias, Fartura, né, Isaías Coelho, Landre Salles e os demais municípios, né, beneditinos, que estão aí nos acompanhando e gerenciando esse processo de ensino-aprendizagem. Agora a gente vai apresentar o nosso roteiro de aula, né, o que é que a gente tem aqui dentro do nosso temática de aula. A gente está continuando, pessoal, o entendimento do direcionamento da aula passada, né, intervenção do Estado na propriedade privada, e hoje a gente vai se aprofundar nas modalidades dessa intervenção do Estado na propriedade privada. Como objetivo da aula, a gente tem diferenciar as formas de intervenção do Estado na propriedade privada, de modo a compreender, né, a finalidade de cada uma delas. E a gente vai ter resoluções de questões para casa, tá bom? Para que vocês possam fortalecer e gerenciar esse ensino-aprendizagem. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? A priori, a gente vai trazer, né, a perspectiva do que vem a ser a propriedade, trazer esse direcionamento, né, para que fique claro para vocês aonde o Estado vai intervir. Então, essa propriedade, ela tem um instituto, né, de caráter político, a ordem jurídica, né, pode reconhecer ou não, né, essas características que dão forma, né, ao Instituto, e aí todo e qualquer indivíduo, pessoal, na própria Constituição Federal, vai ter esse direcionamento, né, do direito à propriedade. Então, todo e qualquer indivíduo, a nossa Constituição Federal, vai trazer esse direito, né, do cidadão de ter a propriedade. E aí você tendo essa propriedade, pessoal, você também tem que ter, né, a perspectiva de conhecer seus direitos e deveres. Quando você tem o seu lar, né, a sua casa constituída, você não pode intervir no direito do outro. Então, às vezes a gente vai ver, né, algumas relações, não se aprofundando no nosso conteúdo, né, mas deixando claro, digamos, um vizinho está lá com som alto, né, que incomoda a comunidade que está envolvida ali. Então, você está intervindo, né, no direito do outro, do sossego, e várias outras perspectivas. Então, nesse direito à propriedade, tem por trás disso, né, toda uma possibilidade de direcionamento que você não pode intervir no espaço do outro, né? Às vezes, quando você vai fazer a construção da sua casa, você tem que saber os limites, né, para que gerencie o local exato da sua casa, respeitando 1,5 m, né, considerando a lateral do muro da sua casa. E aí muita gente, às vezes, encontra, né, casas que são feitas de forma em cima do muro, né, como a gente vê bastante isso em toda a nossa cidade, em Teresina, acredito que no município de vocês, mas aí se tiver uma regulamentação local, né, uma fiscalização, pode sim, no caso, no momento da construção, né, gerenciar a multa a esta pessoa que está realizando esse empreendimento, né, essa construção. E aí esse direito da propriedade, pessoal, ele vai estar relacionado ao direito do indivíduo. E aí, se, digamos, tiver um interesse, né, coletivo, algo que sobressaia a possibilidade, né, de garantir um bem maior para a coletividade, aí é onde entra, né, as possibilidades da intervenção do Estado na propriedade privada. E aí, claro, né, vai ter os requisitos, né, todas as estruturas para que venha a acontecer de forma exata, né, essa intervenção.
Então não vai ser assim, eu quero intervir e vai ser por isso mesmo, porque eu não gosto da pessoa X. Então não é bem assim. Vai ter um propósito, né, por trás dessa possibilidade de trazer um bem comum, né, para a coletividade, para a sociedade que está ali inserida neste processo. Por exemplo, lá no município de vocês, tem um proprietário lá de terras que, se fizer uma estrada, né, vai ligar de forma mais próxima a cidade a um povoado. Então o prefeito vai se utilizar da legislação, né, das ferramentas legais para solicitar, né, uma das possibilidades de intervenção da propriedade privada. A gente vai apresentar e vocês vão enxergar essas possibilidades para que se traga um usufruto comum para aquela coletividade, né? Então ele vai negociar ali, a pessoa vai ser indenizada, e aí ele vai gerenciar a construção dessa estrada, né, que vai inviabilizar a redução de tempo, de espaço, né, entre a cidade e aquele povoado que liga, né, e faz parte daquele município. Então, se digamos, antes você andava 40, 50 quilômetros para chegar até esse povoado, com essa estrada, né, idealizada, numa situação hipotética, reduziria para 20 quilômetros, por exemplo. Então seria um bem comum, né, para essa coletividade, para a sociedade como um todo. Então a gente vai ver possibilidades, pessoal, de infinitos modos, né, de como esse Estado ele pode intervir nessa propriedade privada. Mas antes a gente vai entender um pouquinho, né, o conceito geral, toda a idealização do que vem a ser essa propriedade, tá certo? Então vamos aqui acompanhando nosso slide. O que é que a gente tem aqui? Historicamente, pessoal, a propriedade ela constitui um verdadeiro direito natural, né, sendo erigida o direito fundamental nas declarações do direito da época do constitucionalismo. E aí, claro, esse direito à propriedade ele foi se modificando conforme o tempo, né, com o avanço da sociedade, com as modificações sociais, né, que permeiam a cada realidade. A nossa realidade no Brasil é diferente de uma realidade de um país lá da Ásia, ou da África, ou da América do Norte, né, por exemplo. Então, cada perspectiva, pessoal, de sociedade, ela vai ter um direcionamento. E as nossas legalizações, né, quanto à propriedade, a gente vai ver um pouquinho mais, que vai estar direcionado, né, na nossa Constituição Federal, em outras legislações, né, que vão trazer essas tendências relacionadas ao direito à propriedade. E aí as tendências socializantes, pessoal, elas alteraram essa fisionomia da propriedade, né, com avanço social, e muitos ordenamentos jurídicos, né, firmaram o postulado ortodoxo de que a propriedade ela tinha um caráter provisório até que se chegasse, né, à coletivização em massa, se enxergasse o interesse geral daquela sociedade. Então, de forma moderna, pessoal, a gente tem se assegurado a existência, né, modernamente se tem assegurado a existência da propriedade como instituto político, mas o conteúdo do direito de propriedade, né, ele vem sofrendo inúmeras limitações no direito positivo, tudo para permitir, né, que o interesse privado ele não se sobreponha, né, aos interesses maiores da coletividade. E aí por isso que o Estado viria exatamente a intervir, né, caso houvesse essa perspectiva. Na nossa Constituição Federal de 88, pessoal, no seu artigo 5º, inciso 22, ele traz, né, a perspectiva que é garantido o direito de propriedade, né, a todo e qualquer cidadão, como a gente já veiculou. Então, o mandamento ele indica que o legislador ele não pode erradicar esse direito, né, do ordenamento jurídico positivo, mas pode definir os contornos, né, e fixar as limitações quanto a essa propriedade. Então, ele nunca deixará o direito, né, de figurar como objeto de tutela jurídica. Então, a propriedade, pessoal, ela não mais se caracteriza, né, como um direito absoluto, como ocorria, né, por exemplo, na época medieval, até porque mesmo a sociedade avança, né, com constância, e a gente vê essas modificações dentro da nossa vivência, né, quando a gente olha a 10 anos atrás, né, a realidade social ela se mudou muito, né, os direitos avançaram, né, conforme a sociedade como um todo, né, avança ao longo desse processo. Então, bem na sociologia, a gente consegue enxergar essa perspectiva, né, do indivíduo inserido em sociedade e esse avanço social. Então, hoje, o direito de propriedade ele só se justifica, né, diante do pressuposto que a Constituição ela estabelece para que a torne, né, suscetível de tutela, no caso, a função social. E aí, dentro dessas perspectivas, pessoal, além da nossa Constituição Federal, nós vamos ter, né, o Código Civil
de 2002, que vai trazer direcionamentos, né, entendimentos do que vem a ser essa propriedade, ratificando, né, as perspectivas do que a própria Constituição vem trazendo. Como a gente já bem trouxe para vocês, dentro do direito administrativo, ele não tem um código único. E ele vai buscar a todas as possibilidades, né, dentro da perspectiva do direito, seja na Constituição, que é a nossa carta maior, né, dentro da pirâmide de Hans Kelsen, que a gente apresentou lá para vocês na primeira aula. Então, a Constituição Federal de 88, ela é o nosso direcionador para qualquer outra legislação, né? Ela está no topo da pirâmide. E a gente vem buscando, né? Vocês têm percebido legislações que vêm a ser pautadas, né, e dialogadas conforme a temática que a gente vem a estar aqui discutindo com vocês. E aí é onde está. A gente destaca aqui para vocês essas legislações e é extremamente importante, né, vocês fazerem essas leituras. Às vezes a gente coloca um slide com muitos detalhes, com muito conteúdo para trazer a aproximação de vocês, né, com a melhor estrutura do que a doutrina tem dizendo sobre essa perspectiva, né, do conteúdo que a gente está relacionando ali na aula. Então, sobre a propriedade, né, no Código Civil de 2002, o que é que ele tem aqui? Vamos ler aqui com vocês para a gente poder explicar. Então, o novo Código Civil, 2002, né, depois de repetir a norma que confere à propriedade, né, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e está no artigo, pessoal, 1228 do Código Civil de 2002, ele faz a seguinte ressalva em conformidade, né, com a disciplina constitucional e para consolidar, né, o caráter social da propriedade. E a gente coloca aí em negrito para vocês. O direito de propriedade, ele deve ser exercido em consonância, né, com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, né, de conformidade com o estabelecimento em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, né, e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitado, né, a poluição do ar e das águas. Então, nesse artigo 128, parágrafo 1º, se tem as limitações, né, do seu uso da propriedade. Você não pode interferir no direito da coletividade como todo. Ele traz o direcionamento, né, no seu caput desse artigo, o que vem a ser esse direito da propriedade, né, trazendo uma aproximação ao que está na Constituição Federal de 88, e aí nesse parágrafo 1º desse artigo, ele traz, né, possibilidades de limitações, em que cada indivíduo, né, com o seu direito à propriedade, tem que se atentar. E aí são questões, né, que digamos, você tem um patrimônio que às vezes ele está ali dentro desse processo, né, histórico, transformado, né, num patrimônio daquele município. Então ele não pode, ele tem que manter as estruturas, né, que representam, né, a historicidade daquela cidade. E aí vai ter legislações, né, que o poder público pode se utilizar. Ele não tira o direito daquele indivíduo, mas as modificações externas, elas não podem ser muito alteradas. Elas precisam ser observadas, né, o que está direcionado em respectivas legislações. Então, é extremamente importante a gente entender, né, que essa propriedade, a gente tem o direito dela, mas em algumas situações vai ter algumas limitações, né, em respeito à coletividade, em respeito a questões históricas, a questões relacionadas à legislação, né, e a gente vai ver dentro das perspectivas de modalidades dessa intervenção do Estado dentro da propriedade privada. O que é que a gente ainda tem aqui no nosso slide? Vamos dar continuidade, pessoal. Se a propriedade ela não respeita, né, a função social, vai nascer para o Estado o poder jurídico, né, de nela intervir e até suprimi-la, né? Então, esse é um grande destaque que a gente já vem, né, para a perspectiva da intervenção do Estado na propriedade privada. Então, se o proprietário ele não respeita a função social dessa questão da propriedade, né, do direito dele à propriedade, vai nascer, pessoal, para o Estado o poder jurídico de nela intervir e até mesmo de supri-la, né, e se está providencia a se configurar, né, indispensável para ajustá-la aos fins constitucionais, né, assegurados. E agora a gente vai abordar especificamente, né, o que vem a ser essa intervenção do Estado, né. Então, o que é que a gente tem aqui? Pode-se considerar a intervenção do Estado na propriedade toda e qualquer atividade estatal que, amparada em lei, tenha por fim, né, ajustá-la aos inúmeros fatores exigidos pela função social que a ela está condicionada. Então, aqui fica alinhado, pessoal, a percepção dessa intervenção do Estado na propriedade. Então, tem que estar lá na lei, tem que estar sendo dito na lei para que se venha a gerenciar, né, essa intervenção do Estado.
E aí o Estado vai perceber, né, se não está sendo atendido a essas possibilidades da função social daquela propriedade. E aí, a partir disso, né, que vai se analisar os requisitos, as possibilidades dessa intervenção do Estado na propriedade. E então é aquilo que a gente disse para vocês. O Estado não pode ir lá e dizer assim, eu quero intervir sem nenhuma justificativa. Ele tem que trazer, né, a perspectiva de gerenciar, esclarecer para aquele proprietário, né, o bem que vai ser trago para aquela coletividade. Ali vai gerenciar, né, um conflito momentâneo, né, pelo menos inicial, em que a pessoa, assim, ela tem uma história naquela propriedade, ela tem uma realização familiar ali, né, então ela vai ter certo apego, né, então ela vai ter que ser negociada ali aquela gerência, né, dele ceder ao Estado essa intervenção, né, do Estado naquela propriedade, e assim, ele vai ser indenizado, né, ele vai receber por aquela situação. Aqui em Teresina, a gente teve uma situação, né, da intervenção do Estado na propriedade, numa avenida que foi construída para aproximar a ligação, né, do centro à região sul, que é a região ali próximo ao Albertão, que liga à rodoviária. Então foi, né, no caso ali, naquela região, né, naquele bairro, solicitado essa intervenção do Estado na propriedade, em que foi indenizado, né, famílias, e hoje tem uma avenida, né, que aproxima bastante essa ligação, né, da região do centro, né, à região sul da cidade de Teresina, aproximando, né, aos bairros, facilitando a locomoção, né, da população, e é onde está, né, o benefício para toda a coletividade. Então, antes você tinha que fazer uma volta danada a chegar no seu bairro, ou aí a rodoviária, né, mudar de uma região para outra. E aí, com essa intervenção do Estado na propriedade privada, houve, né, essa flexibilização, essa benfeitoria para a sociedade como um todo. Então, é a idealização muito importante, né, que a gente consegue enxergar dentro da realidade de Teresina. Mas, com toda certeza, pessoal, dentro das modalidades que a gente vai apresentar para vocês, existe algum caso peculiar, né, ou similar na cidade de vocês, ou que vocês tenham conhecimento, né, tendo em vista que a televisão nos permite a conhecer a realidade de vários lugares e que nos possibilita, né, a ter esse direcionamento. Então, você já até tem a clareza, né, o discernimento do que vem a ser essas realizações, mas não com a nomenclatura, né, didática do conteúdo quanto à intervenção do Estado na propriedade privada, tá bom? Então, vamos aqui vendo mais ainda o que tem sobre essa intervenção do Estado. O que é que a gente tem aqui? Então, traz de um pressuposto constitucional, né, do que não pode afastar-se a administração. Essa intervenção, pessoal, ela revela um poder jurídico do Estado, calcado em sua própria soberania, e é um verdadeiro poder de império, né, a ele devendo sujeição aos particulares, porque vai gerenciar, né, uma intervenção na necessidade individual em benefício da coletividade. Então, as necessidades individuais e gerais, pessoal, se satisfazem pela ação do Estado e dos particulares, né, que sempre se amplia a ação relativa a uma dessas necessidades, né, o efeito que vai recair necessariamente sobre a outra. A vigente Constituição, pessoal, a gente vai trazer agora o quadro normativo constitucional, né? Então, a Constituição Federal ela dá suporte a essa intervenção do Estado na propriedade, em que, de um lado, ela vem garantir, né, o direito à propriedade, e está no artigo 5º, inciso 22, mas, ao mesmo tempo, ela condiciona o Instituto, né, ao atendimento da função social. E aí está no artigo 5º, né, inciso 23. E aí, se a propriedade, pessoal, ela precisa estar condicionada a essa função social, segue-se que, se não estiver atendida essa condição, né, poderá o Estado sim intervir para vê-la atendida. Então, no capítulo destinado à política urbana, né, a Constituição traz, em seu artigo 182, parágrafo 2º, o seguinte: a propriedade urbana ela cumpre a sua função social quando ela atende às exigências, né, fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então aqui, pessoal, essa perspectiva do atendimento da função social, ela vem a ser muito importante, né? Em que, dentro dessa perspectiva, a nossa Constituição, né, ela traz direcionamentos de como é que esse Estado pode intervir na propriedade privada.
E aí a gente viu, né, dentro da Constituição, o seu artigo 5º, inciso 22, inciso 23, né, que vão falar da questão do direito da propriedade, da função social. E aí, se não atender essa condição, o Estado pode sim, né, a fazer intervenções, a fazer modificações ao longo desse processo, tá bom? Então, a gente traz aí mais informações sobre esse quadro normativo constitucional que vem a somar nesse processo de ensino-aprendizado, mas que está condicionado, né, o que a gente está aqui tratando e exemplificando para vocês, para que vocês possam fazer a leitura, massificar ainda mais o entendimento, o condicionamento desse conteúdo, né, e ter uma estrutura completa do entendimento do que vem a ser essa intervenção do Estado na propriedade privada, tá bom? Então, o que é que a gente vai trazer aqui ainda para vocês, pessoal? Outra norma que vem dar suporte, né, a essa intervenção, a gente traz aqui o artigo 5º, inciso 25, né, da Constituição Federal, que estabelece o dispositivo que o poder público ele poderá usar da propriedade do particular no caso, né, de iminente perigo público. Então, essa é a figura, pessoal, da requisição, que a gente vai examinar logo mais. Então, a Constituição ela contempla, né, o Instituto da Desapropriação, que não deixa de ser o mais dentro dos processos de intervenção do Estado na propriedade, o que mais acontece, né, e que retira do domínio do proprietário para inserir, né, aquele espaço, aquela propriedade ao patrimônio do Estado, tá bom? E aí a competência, pessoal, o que é que a gente tem aqui de competência relacionada a essa perspectiva da intervenção do Estado na propriedade? Em relação à competência, para proceder nessa intervenção na propriedade, é importante, né, a gente distinguir a natureza de forma interventiva. Então, a fonte, pessoal, para essa atividade, ela vai estar na Constituição, nos mais diversos dispositivos, né, a gente já apresentou o artigo 5º, alguns incisos, o artigo 182 da Constituição Federal. Então, é a Constituição que deve verificar, né, em primeiro lugar, a essa possibilidade, né, da intervenção do Estado na propriedade. Então, a gente traz aqui essa observação, a competência para legislar sobre o direito de propriedade, desapropriação e requisição é da União Federal, né? Está no artigo 22, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal de 88. Diferente, pessoal, e a gente coloca aqui em outra cor, da competência, né, para legislar sobre essas matérias, que aí é uma competência para legislar sobre as restrições, né, e condicionantes ao uso da propriedade. Então, o que é que a gente tem aqui? Essa competência ela já vai ser repartida, né, entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, né, tudo em conformidade ao sistema da divisão das atribuições, né, que vem a ter na Constituição. Então, uma lei, pessoal, que disponha, né, sobre casos de requisição da propriedade privada, por exemplo, ela tem que ser federal. Mas uma lei que venha estabelecer, né, os casos de restrição ao uso da propriedade para a proteção do meio ambiente pode ser federal, pode ser estadual, distrital ou municipal. E aí está no artigo, né, 24, inciso 6, artigo 30, inciso 1, 2 da Constituição Federal. Então, além da competência de legislar, pessoal, as pessoas políticas, elas dispõem de competência, né, administrativa, que vem a ser aquela que se consubstancia, né, através da prática de atos administrativos. Então, o primeiro ponto, pessoal, que a gente pode aqui considerar é de que toda atividade administrativa ela há de ter um suporte na lei, né, para que assim se imponha, né, o princípio da legalidade. E essa competência administrativa ela estará condicionada, né, à competência para legislar sobre a matéria. Então, se o município, para a gente trazer aqui uma exemplificação, né, ela tem a competência para legislar sobre restrições à atividade de construção, que aí vai implicar, pessoal, o modo interventivo na propriedade, ele terá, né, a competência para praticar os atos administrativos que venham a ser necessários na execução da lei que editou. E aí aqui a gente destaca que esses atos administrativos, né, como regra, traz o exercício do poder de polícia da administração. Então, o poder público, ele seguindo os parâmetros legais, ele concretiza, né, as restrições autorizadas na lei e fiscaliza o seu cumprimento.
Então, essa competência, pessoal, ela vai ter um direcionamento, né? A legislação federal ela vai trazer um direcionamento geral, mas vai caber de forma concorrente, né, ser traçado essa perspectiva da atividade administrativa, que vai competir tanto à União, aos estados, aos municípios, né, ao Distrito Federal como um todo, e auxiliar ao longo desse processo. Então é extremamente conveniente, né, a gente perceber que para que o município possa agir sobre determinada intervenção, seja numa construção, seja num tombamento, né, que venha a acontecer, uma modalidade de intervenção, tem que estar pautado no princípio da legalidade, né, tem que estar respondendo, representado ali na lei. Então, toda e qualquer ação, pessoal, ela não vai ter, né, a livre ação sem uma justificativa, até porque seria um abuso de autoridade, né, nesse processo e respingaria várias outras questões relacionadas ao direito, né, do indivíduo que também está sendo afetado. Porque, assim, se não tiver a condicionante, né, de atender à função social, um direcionamento para a coletividade, como é que vai se justificar essa perspectiva de intervenção do Estado na propriedade privada? Então vai ter fragilidades nesse processo, né? E aí aquele indivíduo lesado ele pode buscar o judiciário, né, as vieses de direcionar nessa perspectiva de não ser cumprido, né, exatamente aquela intervenção do Estado na propriedade privada. Então precisa ter todo esse alinhamento, né, junto à legislação para que se possa ter a essa atenção. O que é que a gente ainda tem mais aqui, pessoal? Vamos ver aqui dentro do nosso conteúdo. O Estado, por exemplo, pessoal, ele tem a competência para legislar sobre a segurança pública, e aí, em decorrência dessas atribuições, cabe, né, a prática dos atos de polícia que possibilitam o cumprimento da lei estadual. E aí compete às autoridades estaduais interditar, né, temporariamente o uso de certa propriedade com vistas à preservação da segurança da coletividade. Então, o Estado ele vai intervir, né, pensando sempre nessa perspectiva da coletividade. E aí agora a gente traz um outro ponto aqui, que é a supremacia do interesse público, né, que vem a trazer em pauta essa relação da intervenção do Estado na propriedade. Então, no direito moderno, pessoal, a supremacia do interesse público sobre o privado se configura como um verdadeiro postulado, né, fundamental, que confere ao próprio indivíduo condições, né, de segurança e de sobrevivência. Então, a estabilidade da ordem social, ela vem depender, né, dessa posição privilegiada do Estado e dela depende, né, a ordem e a tranquilidade das pessoas. Então, no caso, pessoal, da intervenção do Estado na propriedade, o Estado age, né, de forma vertical, ele cria, né, imposições que, de alguma forma, restringem o uso da propriedade pelos seus dôminos. Então, o Estado faz exatamente em função da supremacia que ele tem, né, relativamente aos interesses privados. E aí, quando o particular ele sofre essa imposição interventiva do Estado em sua propriedade, a sua reação natural, né, vem a ser de insatisfação, de inconformidade, porque o seu interesse, né, ele foi contrariado. E essa intervenção ela visa, né, o atendimento da situação do interesse público, né? Sendo assim, há de justificar-se, né, a atuação estatal, mesmo contrária, né, ao interesse desse particular. Então, dentro dessa perspectiva da supremacia do interesse público, né, fica muito interessante, né, a gente perceber que vai prevalecer, né, o interesse da coletividade, mesmo que aquele indivíduo fique ali contrariado, né, porque ele tem uma história dentro daquela propriedade dele, né, como a gente falou. Ele pode ter crescido e construído a sua família, né, vivido ali 30, 40 anos, mas naquele exato momento, né, a intervenção do Estado naquela propriedade, ela vem a ser extremamente importante, né, por trazer essa supremacia do interesse público perante aquela sociedade. E aí a gente traz agora o ponto, pessoal, da função social da propriedade. Essa função social da propriedade, ela vem, né, a trazer mais estrutura, mais posicionamento, né, para que o Estado venha a agir em contra, né, essa intervenção do Estado na propriedade, tá bom? Deixa aí um abraço ao pessoal de Coronel José Dias, né, que também está aí ligadinho com a gente, tá bom? Grande abraço a todos vocês. E aí o que é que a gente tem aqui sobre essa função social da propriedade? Então a concepção, pessoal, individualista, que já foi bem abandonada, né, porque predomina atualmente a visão de que o Instituto, muito mais que um fim, né, ele se configura como um meio para alcançar
o bem-estar social. Então, essa visão, pessoal, que leva em conta os relevantes interesses da coletividade é o que levou o Constituinte, né, a condicionar a propriedade ao atendimento da função social, que está no artigo 5º, inciso 23. Então, ele veio a possibilitar, né, que o Estado viesse na propriedade sempre que esta, né, não estivesse amoldada ao pressuposto que está ali exigido na Constituição. Sobre o interesse do indivíduo, pessoal, há de prevalecer, assim, o interesse público. Então, a Constituição ela inseriu nessa função social da propriedade como um dos princípios que regem, né, a ordem econômica, está no artigo 170, inciso 3. Então, o Constituinte, mais uma vez, ele reconhece a propriedade como um fator econômico, mas a condiciona, né, o atendimento da função social, tornando este elemento, né, superior à questão do fator econômico. Então, o pressuposto constitucional ele não afasta, né, e nem suprime o direito em si do indivíduo. Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, dessa função social, a função social ela visa recolocar a propriedade, né, na sua trilha normal. O texto constitucional ele revela a existência, né, de um direito contraposto, né, a um dever jurídico. Então, a propriedade ela deve atender, sim, à função social, assegura o direito do proprietário, né, de um lado, tornando inatacável, né, a sua propriedade se consonante, né, com aquela função, e de outro, né, impõe ao Estado o dever jurídico de respeitá-lo nessas condições. Então, se não houver justificativa, né, não houver plausibilidade nessa ação, o Estado não vai intervir nessa propriedade, tá certo? E aí a gente traz aqui, pessoal, além dessas questões que a gente já explicitou sobre a função social da propriedade, que o dispositivo ele garante ao Estado, né, essa intervenção na propriedade, se descompassada, né, com a função social, ao mesmo tempo em que faz incidir sobre o proprietário, né, o dever jurídico de mantê-la ajustada, né, à existência constitucional, à exigência constitucional. Então, o pressuposto constitucional ele não afasta, né, nem suprime esse direito em si. Então, a função social ela pretende erradicar, né, algumas deformidades existentes na sociedade, em que o interesse egoístico, né, do indivíduo põe em risco ao interesse da coletividade. Então, o texto constitucional, pessoal, ele vem a somar, né, nessa perspectiva, nesse enfoque. A gente traz aqui direcionamentos extremamente importantes que faz com que vocês peguem esse material, façam a leitura, né, para que vocês entendam essa perspectiva dessa função social. Então, é importante aqui a gente destacar a função social, né, o outro fundamento político-jurídico da intervenção do Estado na propriedade, em que vem, né, pessoal, a ser evidente que a noção da função social traduz o conceito jurídico aberto, né, ou indeterminado, em que a Constituição ela consignou, né, certos parâmetros para dar objetividade, né, a essa citada noção sobre essa função social da propriedade. Então, a gente traz aqui, pessoal, a perspectiva também da função social rural, né, que está atrelada aos fatores de aproveitamento, né, e de uso racional e adequado da propriedade, de modo que a exploração ela venha a favorecer o bem-estar de proprietários, né, e trabalhadores, da preservação do meio ambiente, né, e do respeito das relações de trabalho. Isso está no artigo 186 da Constituição. Então, essa desapropriação, né, que a gente até comentou com vocês, da pequena e da média propriedade rural, né, ela pode acontecer, se encaixar das possibilidades, bem como da propriedade produtiva, né, que está essa questão do artigo 186. Então, dentro da legislação, vai se existir, né, essa possibilidade que, se não atrelado, né, essa situação de ser uma pequena e média propriedade rural, de propriedade produtiva, né, que está conduzindo ali um seio familiar, um grupo de famílias que estão ali sobrevivendo daquela propriedade, se descarta, né, essa possibilidade da desapropriação. Então, se considerou, pessoal, que essas situações fáticas, né, elas sempre vão provocar a presunção de que está presente, né, o cumprimento da função social rural. Então, aqui a gente está falando da possibilidade, né, de quando afeta a propriedade rural
E aí, essa função social, ela vai estar pautada, né, ao aproveitamento, ao uso, né, à entrega do bem comum, né, dessa perspectiva do uso produtivo, né, dessa propriedade. Então, aqui vai ser descartado, né, uma possibilidade técnica de uma situação de desapropriação, porque aquele proprietário ele vai conseguir justificar, né, que ali tem muito mais a entregar de forma individual, porque ele produz, né, ele entrega aqueles produtos, aquelas informações naquele contexto, e aí por isso que vai se descartar a realidade, né, de desapropriar essa terra, tá certo? Porque ela tem um uso produtivo que entrega para aquela sociedade, para aquele município, determinados produtos agrícolas, né, que vem a ser importante, então não faz muito sentido desapropriar. Então vai ter exceções, né, o Estado, ele vai ter que enxergar de forma individualizada cada caso, né, para que venha a se colocar em prática essa questão da intervenção através da desapropriação, tá certo? O que é que a gente ainda tem aqui, pessoal? As modalidades, e a gente entra aqui na perspectiva das modalidades, né, que para ser bastante diversificado, pessoal, os fins, né, pelo poder público para assegurar a harmonia social e a ordem pública, vai existir, né, diversas formas de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, de forma didática, pessoal, a gente vai admitir duas formas básicas, né, de intervenção, considerando a natureza e os efeitos desta relação à propriedade. A intervenção restritiva e a intervenção supressiva. E aí, dentro dessas possibilidades, né, a gente vai encontrar outras submodalidades. Então, a intervenção restritiva, pessoal, ela é o que exatamente? É aquela, né, em que o Estado impõe restrições e condicionamentos, né, ao uso da propriedade, sem, no entanto, né, retirá-la do seu dono, né? Então, ele vai colocar restrições, mas vai continuar nas mãos daquele dono. Este, pessoal, não pode utilizá-la ao seu exclusivo critério, né, conforme os seus próprios padrões, devendo subordinar-se, né, a algumas imposições que vão ser emanadas pelo poder público. Mas, em compensação, né, vai conservar a propriedade em sua esfera jurídica. Então, ele vai continuar sendo dono, mas tem que acompanhar algumas restrições. Então, a gente segue aqui as possibilidades, né, de intervenção restritiva. Então, são as submodalidades dentro dela. Então, a gente tem, pessoal, a servidão administrativa, a requisição, a ocupação temporária, as limitações administrativas e o tombamento. A gente vai explicar isso com mais tranquilidade logo mais, tá? E aí a gente tem, pessoal, a intervenção supressiva. Então, ela é aquela em que o Estado, né, valendo da sua supremacia, que possui em relação aos indivíduos, transfere coercitivamente para si a propriedade de terceiro em virtude, né, de algum interesse público previsto na lei. Então, o efeito dessa forma interventiva, pessoal, é a própria supressão da propriedade, né, das mãos do seu antigo titular. Então, a modalidade desse tipo de intervenção seria a desapropriação, né, que sai da mão do dono quando é diferente, né, vai representar total diferença nessa intervenção restritiva. A desapropriação, pessoal, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui com vocês, ela pode ser chamada tanto de desapropriação, como vocês também podem conhecer como expropriação. Então, é um procedimento administrativo em que o Estado, né, ele transforma compulsoriamente bem de terceiro em propriedade pública, pagando indenização prévia, né, justa e em dinheiro. Então, aqui está, pessoal, o conceito de desapropriação, tá? E a gente diz aqui, trata-se da modalidade, pessoal, mais agressiva de intervenção do Estado na propriedade privada, na medida em que suprime, né, o domínio do bem expropriado, razão que é o único instrumento de intervenção, né, que garante essa prévia indenização. E aí isso está, pessoal, exatamente no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. A desapropriação também é a única modalidade interventiva na propriedade, né, com essa natureza jurídica de procedimento administrativo, estando por isso, né, obrigada a garantir o contraditório e a ampla defesa, né, do expropriado, a pessoa que está ali sendo lesada, e aí está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Então ele vai querer entender, né, vai querer se defender, vai querer justificar para que aquela desapropriação não aconteça.
Então, a gente tem aqui, pessoal, denomina-se desapropriação direta, né, quando o procedimento é realizado de forma lícita, em conformidade com o devido processo legal, né, especialmente atendendo às regras que estão impostas nessa Lei Geral da Desapropriação, que é o Decreto-Lei, pessoal, 3.365 de 41. Então, já a desapropriação indireta, né, ou apossamento administrativo, é o esbulho, né, possessório que vem a ser praticado pelo Estado quando invade a área privada, né, sem a observância do devido processo legal. E aí a gente tem aqui, pessoal, o confisco. O confisco é a supressão punitiva da propriedade privada do Estado sem pagamento de indenização. Então, o que é esse confisco aqui? O regime jurídico estava disciplinado, né, no artigo 243 da Constituição Federal e diz o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotróficas, né, a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas, né, destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções que vão estar previstas na lei. E todo e qualquer bem, né, de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, né, e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado, né, e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então aqui, pessoal, a gente apresenta a desapropriação, né, que seria a possibilidade do Estado intervir, que tem que justificar essa relação, né, para aquele indivíduo, ele vai ter a ampla defesa, o contraditório, para tentar reaver, né, e saber e entender, né, mas ele vai ser indenizado. Já nessa realidade do confisco, não vai existir isso, né, porque aquele indivíduo usou aquela terra exatamente, né, para plantar, por exemplo, a maconha. Às vezes, quando a gente vê algumas operações da polícia, né, gerenciando e encontrando isso, então aquela terra pode ser confiscada pelo Estado para um bem comum social, né, ou ali está tendo um trabalho escravo. Da mesma possibilidade, o Estado vai ali confiscar. Então, até aqui, pessoal, a gente apresentou para vocês a idealização da propriedade, né, a função social dessa propriedade, a questão do interesse público, né, que vem a ser importante nesse processo. Trouxemos a idealização do que vem a ser a intervenção do Estado na propriedade privada, né, e começamos a apresentar as primeiras idealizações, né, dessas modalidades quanto a essa possibilidade de intervenção. Então, a gente vai ter um breve intervalo e logo mais a gente acompanha, né, as demais modalidades de intervenção do Estado na propriedade. Então, até já, pessoal.